presentes pessoalmente, presentes virtualmente, com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Amém. Não existe. Porque eu saúdo com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é nosso grande amigo. Nós não estamos aqui essa manhã, você não está conectado aqui essa manhã, ou assistindo esse vídeo, né? Porque, para satisfazer sua própria vontade. Mas ao menos, eu estou aqui essa manhã, para o nosso Senhor Jesus Cristo, para Ele. Porque Ele é o meu grande amigo. Amém? Tem uma música que diz: conheci um grande amigo, Ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo, e nesse amigo a gente pode confiar. É verdade. Conheci um grande amigo, Ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar, nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, conheci um grande amigo, Ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar, a gente pode confiar. Jesus, o seu nome é Jesus, nele a gente pode confiar. Jesus, nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, diga. Conheci um grande amigo, Ele é filho de Deus Pai, Ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo, o seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar, nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, conheci um grande amigo, Ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar, a gente pode confiar. Jesus, nele a gente pode confiar, A gente pode confiar. Jesus, nele a gente pode confiar. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Jesus, nele a gente pode confiar. Oh, seu nome está acima de todo nome. Aleluia. Jesus, seu nome está acima de qualquer enfermidade, qualquer doença, de
qualquer opressão, de qualquer Nele depressão. a gente pode O seu nome está confiar. acima. Clame por Ele, chame por Ele. Nele a gente pode confiar. Você só pode Aleluia. ser feliz. Oh, tendo Jesus no coração. Aleluia. E Senhor, nós te louvamos e nesta manhã queremos te adorar também com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Muito obrigado, ó Deus. Aleluia. Tu és maravilhoso. Tu és tremendo. Tu és aquele que coloca sementes nas mãos dos que semeiam. Pai, continua a derramar da tua graça, do teu poder sobre cada vida. E que ao ofertarmos, que nós possamos lembrar continuamente que esse também é um ato de adoração ao Senhor. Pai, muito obrigado pela vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, que continuam sendo fiéis com seus dízimos e com as suas ofertas. Abençoa a cada um. Abençoa, Senhor amado, aquele que porventura está sem nenhuma renda, sem nenhum salário. Senhor, abre uma porta, ó Deus, de emprego, de trabalho para esse irmão, para essa irmã. Senhor, nesta semana, confirma aquela bênção, aquela porta aberta, aquele emprego, Pai. Tu podes todas as coisas. Visita nossos irmãos e irmãs. Visita, Senhor, cada um, ó Pai. Visita aqueles empresários, lojistas, que tiveram que fechar as suas lojas, suas empresas, nesses dias, que o Senhor esteja dando direção a cada um deles, meu Pai, novas oportunidades, novas portas abertas, Senhor, e nós te clamamos também pelo empregado, Senhor, que teve o seu salário reduzido nesses dias, Pai, e te louvamos porque o Senhor é aquele que multiplica o azeite na botija, na vasilha da viúva. O Senhor multiplica a farinha, o Senhor multiplica o arroz, a carne. Louvado seja o Senhor. Pai, abençoa os nossos irmãos e dá-nos sabedoria para nós vivermos, Senhor, dentro da porção que o Senhor nos tem abençoado. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia! Deus é fiel. Obrigado, Jesus. Abençoa meus irmãos e as minhas irmãs. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Irmão, deixa eu contar uma bênção para vocês. Ô, irmãos, eu passei devendo 2015, 2016, 2017, 2018. Ano que lá em casa tinha mais de 4 rendas, 2018. Minha e da minha esposa. 2019, mas para a glória e honra do Senhor, hoje, junho de 2020, eu não devo nada. Glória a Deus. Nada de cartão, de crédito, nada de cheque especial. Louvado seja o Senhor. Como é que se explica isso, gente? É Deus, é milagre, gente. E eu creio, irmãos, que esse milagre Deus tem para a vida de todos os seus filhos, porque a Bíblia diz assim: a ninguém devais coisa alguma, exceto o amor. Louvado seja o Senhor. Amém? Nós temos nossos compromissos mensais, é ou não é? Mas fora isso, irmão, um dia um pastor falou para mim: pastor do céu, você está com esse negócio no banco? Não deve banco não, que é uma luta. E é verdade. Mas estou livre, louvado seja o Senhor. Estou contando isso aqui para a glória e honra do Senhor. Amém, irmãos? Vamos adorar? Quem trouxe seu dízimo, a sua oferta, pode trazer aqui e colocar no gasofilácio. Aleluia. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando assento e levanto. Aleluia. Esquadrinhas meu andar,
e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Tu sabes, ó Deus. Ainda a palavra não me chegou à boca, não, mas tu já conheces, Senhor. É, Jesus. Tu me sondas por detrás e por diante, Senhor, nos sonda. e sobre mim pões tua mão. Sonda-me, ó Deus, conheces meu coração, prova-me os pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Sonda-me, sonda-me, ó Deus, conheces meu coração, prova-me os Cante, meu irmão. É o Salmo 139. Aleluia. Esse é em mim. E vê se há em mim algum caminho mau, E guia-me pelo caminho eterno. Amém, igreja? Glória a Deus. Você pode dizer glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Poder sentar os irmãos. Vamos então para a nossa aula da nossa escola bíblica dominical nesta manhã. Nós vamos estudar a lição número 9 da revista O Comportamento do Crente, né? Princípios cristãos, princípios éticos cristãos. E hoje nós vamos ter a aula ministrada pelo nosso professor Hugo Vinícius, professor dos jovens. Essa sala é uma sala de jovens e adultos. Então hoje nós vamos ouvir a mensagem de Deus através da instrumentalidade do servo do Senhor. Vamos orar por ele e com ele? Senhor, muito obrigado, ó Deus, pela vida do Hugo Vinícius. Senhor, fala conosco através da tua palavra, usa a instrumentalidade do teu servo e, ó Deus amado, que a tua palavra, que não volta vazia, produza o resultado para o qual for designado nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus, usa ele, Senhor, conforme o teu querer, a tua vontade. Dá-nos ouvidos sensíveis, dá-nos corações abertos, Senhor, para recebermos a porção que o Senhor tem para cada um de nós, no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Todos que estão aqui, que estão em casa. Vamos abrir as Bíblias. Êxodo 19. O pastor Cristiano comentava, hoje nós vamos ter a lição número 9 da revista O Comportamento do Crente. E essa lição, ela vai tratar da questão dos 10 mandamentos e a relevância deles para a igreja hoje. Nosso versículo que nós vamos ler agora neste momento, vocês podem deixar as Bíblias abertas em Êxodo 19, nós vamos passar por vários versículos do 19 e do 20. Então, quem puder deixar aberto, vou ficar muito grato. Êxodo 19, versículo 5. Amém? Êxodo 19, versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar,
dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vamos orar mais uma vez? Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, ó Pai. O Senhor é grandioso, maravilhoso, misericordioso, tardio em se irar, ó Pai. Senhor, nós nos colocamos, ó Pai, com os corações, ó Pai, contritos, ó Pai, diante da Tua presença, Senhor, te clamando, fala conosco. Nós sabemos que nós somos incompletos, que nós somos imperfeitos, mas o Senhor é completo, o Senhor é perfeito, ó Deus. E nós te pedimos que nessa manhã o Senhor nos complete, ó Deus, com Teu Espírito Santo, ó Pai, para que nós venhamos, ó Pai, ouvir a Tua palavra, Senhor, entender, ó Pai, e acima de tudo praticá-la. Senhor, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Quando nós falamos dos 10 mandamentos, existe sempre uma pergunta que ronda a nossa cabeça, né? Eles têm relevância hoje? É uma pergunta que é natural surgir do nosso coração, né? Às vezes não, às vezes você tem assim, muito claro na sua mente que os 10 mandamentos são muito importantes, mas às vezes nós nos pegamos pensando, se eles têm relevância hoje, qual que é a relevância desses mandamentos? E é natural pensar assim, né? Porque eles estão no Antigo Testamento, e logo nós imaginamos que seja algo restrito àquilo e que isso nada tem a ver com a nossa vida hoje, depois que Jesus morreu por nós na cruz e nós vivemos debaixo da graça. Tem um escritor, o nome dele é Roderich Meredith. Ele diz que há todo tipo de pensamento a respeito dos 10 mandamentos. Todos gostam do filme, então a maioria das pessoas fica maravilhado com o filme, com aqueles efeitos especiais, de Moisés subindo no monte, do povo se consertando para ouvir o Senhor. Alguns os amaldiçoam, fala que aquilo era uma coisa de outro tempo, ou que aquilo é algo que Deus não tem para a igreja hoje. Outros os quebram, né? Que 10 mandamentos o quê? Eu não vou obedecer isso, não. Eu não tenho nada a ver com isso, né? E quem já pecou alguma vez na vida, são todos os seres humanos, sabe que já quebrou esses 10 mandamentos aí pelo menos uma vez. E outros chamam de lei impossível. Alguns consideram isso como algo inalcançável. Eu nunca vou conseguir obedecer, eu nunca vou conseguir seguir esse mandamento. E aí é que é importante a gente fazer algumas considerações a respeito dos 10 mandamentos. É importante a gente refletir sobre eles, do ponto de vista da Bíblia, do ponto de vista como Deus os enxerga, como Deus os planejou, para que nós possamos conseguir enxergar qual que é a relevância desses mandamentos para nós hoje, né? Sobretudo dentro da igreja. Primeiro de tudo é que são palavras de Deus, né? Moisés, ele levou esses 10 mandamentos às pessoas, ao povo, mas quem falou foi Deus. Então, se é a palavra de Deus, e se vocês concordam comigo que Deus não muda, Deus ele é o mesmo ontem, hoje, vai ser o mesmo eternamente, e se as palavras de um rei, como Deus é rei, não podem voltar atrás, então os 10 mandamentos são palavra de Deus. Então, somente pelo quesito de eles serem palavras de Deus, já é motivo suficiente de a gente seguir, de nós obedecermos eles à risca, né? E são palavras de Deus. Lá em Êxodo, no capítulo 20, no versículo 1 e 2, ele vai falar justamente isso, ó. Então falou Deus todas essas palavras. Aqui quem está escrevendo é Moisés. Mas o versículo fala, ó, então falou Deus todas estas palavras, dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então aqui Deus já está se mostrando como Deus daquele povo. Olha, sou eu que estou falando, não é Moisés. Moisés está sendo meu servo, mas eu estou falando. E eu sou o mesmo Deus que tirou vocês da escravidão, que tem trazido vocês pelo deserto até aqui. Eu estou falando com vocês. Então, o primeiro motivo é esse. Os 10 mandamentos, eles precisam ter relevância na nossa vida, independente da época em que nós vivemos, porque são palavras de Deus. E se nós servimos a Deus, nós temos que obedecer às suas palavras. O segundo ponto é que ele é uma aliança do Senhor com o seu povo, Israel. Então, aqui, a gente tem que ficar, isso tem que ficar bem claro,
que esses mandamentos, eles demonstravam o cuidado do Senhor com o seu povo. Não era algo que surgiu do nada, era uma aliança. E numa aliança, né, uma das mais comuns e que é comum a quase todas as culturas, se não todas da Terra, é o casamento. No casamento existe uma aliança entre duas pessoas que se amam, né? Como o pastor Cristiano sempre fala isso, e eu aqui repito, é uma aliança entre duas pessoas que se amam. E se é uma aliança entre duas pessoas que se amam, então elas refletem um cuidado de um para com o outro. Então Deus, ele instituiu os 10 mandamentos porque ele tinha cuidado com o seu povo. Ele amava aquele povo, ele tinha separado aquele povo. Então, ele poderia escolher qualquer outro povo da terra. Ele poderia ter separado qualquer outra nação. Mas ele separou a nação dos hebreus, o povo de Israel. Ele escolheu aquele povo. A Bíblia conta essa história da escolha de Deus daquele povo, da separação, de como ele vai traçando os objetivos dele em cima daquele povo, como ele vai se revelando àquele povo em amor, em autoridade, em promessas. Então, toda a história da Bíblia, se nós formos ler de Gênesis a Apocalipse, é Deus escolhendo um povo, ele separando um povo. E por que Deus fez isso? Porque ele não podia deixar o povo dele refém dos próprios desejos. Porque é como se fosse um pai. Um pai não vai deixar uma criança, que ainda é muito jovem, muito nova, brincar sozinha no meio da rua. Por quê? O desejo da criança é brincar. Onde seja, com quem seja, com o que seja. Mas um pai responsável, ele não vai deixar seu filho brincar e seguir os próprios desejos. Sendo ele jovem, sendo ele adolescente, sendo ele uma criança, e até mesmo depois que ele se casa e tem a sua família. Deus, ele age da mesma forma. Na verdade, tudo que nós temos das nossas relações pessoais, a gente se espelha em Deus. Então, ele é como um pai amoroso que não quer deixar, que não queria deixar o seu povo e não quer deixar o seu povo refém dos próprios desejos, refém dos desejos do próprio coração. E é por isso que ele institui os 10 mandamentos, porque ele quer o nosso bem-estar. Ele quer nos abençoar através disso. Então, é por isso que ele fala, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, ou seja, vocês serão o meu povo escolhido. Esse texto está lá em Êxodo 19:5. Vocês serão o meu povo peculiar, aquilo que eu tenho de mais precioso, guardado para mim. Então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Então vocês já não serão mais como os egípcios, ou vocês serão como os caldeus, ou como qualquer outra nação que adora os seus deuses e que padece por conta disso. Não, vocês serão separados. Eu terei cuidado de vocês. Eu cuidarei de cada um de vocês. Então é isso que está demonstrando claramente, está sendo denotado aqui. O cuidado de Deus para com o seu povo. O cuidado e o amor de Deus para com o seu povo. O terceiro ponto que nós precisamos ter a respeito dos 10 mandamentos, para que eles se tornem claros e se tornem aplicáveis para a nossa vida, é que eles não são uma imposição. Muitas pessoas tentam vender a ideia de que os 10 mandamentos eles são uma obrigação extremamente severa e dura de Deus para com o seu povo. Ou vocês obedecem, ou então vocês vão morrer. Mas não é isso. A Bíblia nos mostra claramente que não é isso que acontece. Por quê? Porque ali Deus fala com Moisés, e se vocês forem ler ali, entre os 2 capítulos 19 e 20, Deus ele fala com Moisés, ele fala que ele tem um propósito. Ele fala, olha, eu estou querendo ter um propósito com esse povo. Eu estou querendo que esse povo seja o meu povo escolhido. O povo a quem eu vou redimir através do meu filho. Porque quando Deus está separando aquele povo, vocês têm que ter em mente que tudo isso culminava no ponto de que Jesus viria à terra para salvar aquele povo. Né? Que Jesus ele seria entregue como sacrifício para aquele povo. Então Deus naquele momento ele está falando exatamente isso. Olha, eu quero me entregar por esse povo. Eu vou enviar o meu filho para salvar eles. Mas eles têm que diligentemente me ouvir. Eles têm que me obedecer. Eles têm que criar relacionamento comigo. Tem que existir uma aliança. Eles não podem agir como os outros povos. Eles têm que ser diferentes. Então,
é aqui que... E aí Moisés vai chegar e vai falar com os anciãos daquele povo. E olha o que eles vão responder para o Senhor. Lá em Êxodo 19:8. Quem quiser acompanhar, mas eu vou ler aqui. Ó. Então, todo o povo... Então, foi algo unânime. Ó. Não tinha como ninguém dizer, eu não concordei com isso. Não, foi todo o povo. Todo o povo respondeu em uma só voz e disse: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Então Deus, ele fala, olha, é isso, isso e isso que vai acontecer. Eu tenho esse plano para o meu povo. Eles vão querer ouvir isso, eles vão querer seguir isso, eles vão querer ser abençoados. Eu salvei, eu cuidei deles até aqui. Eu sou o Deus que tirou eles do Egito. E daqui para frente, eles vão querer ser meu povo? Então é aqui que o povo fala, nós vamos querer. Nós vamos fazer essa aliança. Então ninguém entrou obrigado, né? Foi de livre e espontânea vontade. Ali ambos estavam dizendo sim. Ambos estavam dizendo, olha Senhor, eu te quero. E Deus está falando para o povo, então eu quero vocês. Era uma troca, era uma aliança. Todos estavam entrando naquilo com certeza. Então, é aí que começa o cerne da nossa lição. Recapitulando, nós precisamos, isso tem que ter relevância para nós, porque é a palavra de Deus, tem que ter relevância para nós, porque é uma aliança, e uma aliança envolve cuidado de Deus para conosco, e isso tem que ser observado por nós nos dias de hoje, porque quando eu e você aceitamos a Jesus Cristo, nós nos colocamos debaixo da tutela dele, falamos, Senhor, não que nós teríamos procurado o Senhor, mas porque ele se revelou a nós. E nós falamos sim, em direção a essa busca do Senhor Jesus por nós. Nós falamos, Senhor, eu te aceito. Né? Então, a partir desse momento, então nós assumimos o compromisso também. Nós não estamos obrigados nesse acordo. Então, são esses os 3 pontos. Por que nós precisamos observar os 10 mandamentos? E aí se inicia. Né? Esses 10 mandamentos, eles vão ser organizados de uma maneira em que Deus vai estabelecer uma relação, tanto entre eu, que sou o homem, para com Deus, tanto com o ser humano para com Deus, quanto do ser humano para com todos os seres humanos. Os 10 mandamentos vão expressar isso. Os 4 primeiros vão ser uma característica do relacionamento do homem para com Deus, e os outros 6, os que terminam, vão ser do homem para com o homem. Então, Martinho Lutero, ele vai falar que os 10 mandamentos, eles formam um compêndio. Um compêndio é aquilo que de mais importante existe. Aquilo que é mais evidente. O que é mais especial e que deve ser observado. De doutrina divina. O qual nos ensina como devemos nos comportar a fim de que a nossa vida agrade a Deus. Então, tudo que há mais de excelente na palavra, que deve mostrar como nós vamos agradar a Deus, para Martinho Lutero, é isso que são os 10 mandamentos. Aquilo expressa o que a nossa vida tem que produzir para agradar a Deus. Então, vamos lá. Né? Como eu disse para vocês, os 4 primeiros são do homem em relação ao homem. Vamos acompanhar comigo lá no capítulo 20? Ó, o homem em relação a Deus, perdão, obrigado. O homem em relação a Deus. E os 6 últimos do homem em relação ao homem. Então, os 4 primeiros mandamentos tratam do relacionamento comprometido do homem com Deus. E esses também revelam 4 características de Deus. Porque Deus, em todo momento, ele vai se revelar através da sua palavra. Ele vai querer falar através da sua palavra. E isso não é algo ocasional. Deus, como através do Espírito Santo, ele inspirou o seu povo, e o Espírito Santo foi aquele que criou toda forma de linguagem, né? Toda forma de palavra e de escrita que existe. Cada palavra do Senhor vai tentar revelar uma face de quem ele é, porque ele é a palavra. Vocês entendem isso comigo? Então, em Êxodo 20, Deus vai falar, então falou Deus todas essas palavras dizendo, eu estou no versículo 1. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outro Deus diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. Primeiro Deus fala, olha, vocês me conhecem, porque eu já salvei vocês. Eu tirei vocês da escravidão do Egito.
Eu abri o mar, eu transportei vocês pelo deserto. Vocês tiveram fome e eu dei de comer a vocês. Vocês tiveram sede e eu dei de beber para vocês. É isso que ele está falando. Então, falou Deus todas essas palavras dizendo, eu sou o Senhor teu Deus. Quando Deus fala isso, é porque eles falam, vocês me conhecem. Vocês sabem quem eu sou. Eu tenho cuidado de vocês. E aí ele pronuncia o primeiro mandamento, né? Não terá outros deuses diante de mim. Ou seja, ele está falando, olha, vocês podem conhecer outros deuses com D minúsculo. Vocês já viram que outros povos têm eles, mas eles não são deuses reais. Eu sou o único Deus. E aqui é que Deus se revela como um. Deus, ele é só um. Não existe outros deuses. Não existe aquele que é o mais poderoso, depois tem os semideuses, os deuses inferiores. Não existe isso, é só Deus. E aqui ele está falando, eu sou o Deus que cuida de vocês, e só existe eu. E aqui ele está proibindo estritamente a idolatria. E o que é idolatria? Idolatria é tudo aquilo que a gente coloca no nosso coração, que era para ser ocupado por Deus, e não está sendo ocupado por Ele, está sendo ocupado por outra coisa. Era o lugar que era para estar o Senhor, que era para estar Deus, e está outra coisa ali naquele lugar. Isso pode variar de um comportamento, alguma coisa que eu faço que eu não abro mão, até uma pessoa, por exemplo. Posso colocar uma pessoa no lugar de Deus. Vai dar errado? Vai. Porque ser humano nenhum suporta a adoração. Por isso que a adoração foi feita para ser somente a Deus, porque o ser humano ele não suporta ser adorado. Ele fica louco. Ele faz todo tipo de burrice na vida dele, porque ele não suporta ser adorado. Vocês já viram um filho que foi mal criado? Que foi criado assim, sem regra, sem lei, sendo adorado pelos seus pais? O que acontece com a vida dele? Ele não tem bons amigos, ele não tem bons relacionamentos, ele faz o que dá na telha dele, e se alguém fala que ele está errado, ele não aceita. Ele segue o caminho do próprio coração, porque ele foi muito adorado. E é isso que a adoração provoca no ser humano. Ele surta, ele não consegue viver. Por isso que a adoração ela só pode ser voltada a Deus. Primeiro porque Ele é o nosso Criador, é só um. É o único Deus que existe. Depois porque só Ele consegue receber a adoração. Então, é importante que a gente traga isso para a nossa vida. O que é que nós temos adorado hoje? No nosso coração existe idolatria? E esse é um assunto que a gente já trabalhou muito aqui na igreja, principalmente ano passado a gente falou muito sobre isso. Mas onde as pessoas, as coisas, o que eu faço, o que eu deixo de fazer tem ocupado no meu coração? Tem sido coisas que têm ocupado o lugar de Deus? Onde que está, por exemplo, os meus relacionamentos em relação a Deus? Porque os relacionamentos eles podem facilmente ocupar o lugar de Deus e virar idolatria na nossa vida. Vamos supor, sou muito amigo de alguém, essa pessoa está fazendo aniversário, ela faz o aniversário em pleno domingo. Eu deixo de vir à igreja para adorar ao Senhor, prestar culto ao único Deus, e vou para o aniversário. O ato de eu ir ao aniversário é pecado? Não, não é pecado. Mas eu estou colocando ele no lugar de algo que era para ser do Senhor. Então é nesse ponto que nós temos que esquadrinhar o nosso coração. Assim, olhar o nosso coração, porque só quem esquadrinha é o Senhor. Mas... E perguntar para nós mesmos, Senhor, igual nós cantamos hoje, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. E esses caminhos maus são justamente isso, aquilo que me leva longe do Senhor. Aquilo que tem ocupado um espaço que não era para ser daquilo. Era para ser de Deus, mas eu estou colocando outra coisa. Então é nesse ponto, por que isso acontecia? Porque os povos em volta do povo de Israel, eles adoravam outros deuses. Eles adoravam outras coisas. Mas lá em Oséias, vocês não precisam abrir, lá em Oséias, no capítulo 12, no versículo 1, na parte B, o profeta Oséias, a palavra do Senhor através de Oséias vai falar o seguinte: o povo de Israel se alimenta de vento, corre atrás do vento leste o dia todo, acumula mentiras e violência. Então, essa referência de Oséias são aos deuses dos outros povos. São como vento. E o povo de Israel, nessa época em que Oséias fala ao povo, estava fazendo a mesma coisa, estava correndo atrás de vento. E são assim as outras coisas. Essas outras coisas, esses outros deuses, com D minúsculo, que a gente coloca no lugar de Deus, são como o vento. Eles passam, eles vão embora. Então é por isso que nós devemos adorar o único Deus. Lá no versículo
Só um momentinho aqui. Então Deus é único, né? Isso a gente já falou. E aí, depois ele fala o seguinte, lá no capítulo 20, versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Então esse é o segundo mandamento. Então o Senhor está falando aqui, o que é que o Senhor está querendo falar aqui? Ele está querendo falar que ele é espírito. Ele está querendo falar que o homem ele não pode adorar imagens. E nesse ponto a gente tem muito a confundir de que sejam imagens no sentido de outros deuses, né? Como era costume dos outros povos fazerem esculturas de bezerro de ouro, igual é até feito pelo povo de Israel num determinado momento, ou fazer esculturas de algum deus da água, algum deus do vento, alguma coisa do tipo, né? Só que aqui Deus está falando o seguinte, não é em relação aos outros deuses, porque em relação aos outros deuses, ele já tinha encerrado isso no primeiro mandamento, em que ele fala, olha, vocês não devem ter outros deuses além de mim. Então ele encerrou com essa questão de outros deuses. Ele estava falando nesse segundo mandamento a respeito da adoração do povo de Israel em relação a ele. Por quê? Porque ele não queria que o povo de Israel pensasse que em algum momento eles poderiam representar Deus e adorá-lo. Porque Deus ele não pode ser representado, ele é espírito. Ele é espírito e como Jesus ele vai evidenciar lá na passagem com a mulher samaritana em João, importa que nós o adoremos em espírito e em verdade. Então, não é só uma questão de eu saber que eu estou adorando a Deus. Existe uma maneira certa de adorar ao Senhor. Eu não posso adorar ao Senhor de qualquer maneira. E é justamente que Jesus fala isso à mulher samaritana. Né? Quando ela questiona ele por que só no monte lá determinado é que se podia adorar ao Senhor e não no monte que os antepassados dela adoravam. Ele fala, vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que nós conhecemos. Então, é aí que Jesus está falando assim, olha, não é a questão de se você está adorando o Deus verdadeiro, é que existe uma forma certa de adorá-lo. Você precisa adorá-lo da maneira correta. Porque se nessa adoração ela não vai servir, ela vai estar sendo direcionada para algo errado. Então aqui é importante a gente lembrar que Deus ele é espírito e que ele só pode ser adorado em espírito e em verdade. Outro aspecto que os 10 mandamentos eles revelam a respeito de Deus, a santidade de Deus. Olha lá em Êxodo 20, no versículo 7. Olha o que a Bíblia vai falar. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Aqui, Deus está falando expressamente, olha, eu sou Deus, eu sou santo. Eu não posso ser adorado de qualquer forma. Eu não posso ter o meu nome sendo falado de maneira vã, como os outros povos fazem, com encantamentos, com repetições. Não é assim. Eu sou um Deus que você tem que saber o que é que você está falando. O seu coração ele tem que estar ciente do que ele está fazendo ali. Ele não pode ser uma mera repetição. E aqui é importante nós lembrarmos que Deus ele é santo. E às vezes a gente tem isso de forma tão comum na nossa vida, no nosso cotidiano, que às vezes a gente usa o nome de Deus em vão sem perceber. Expressões da nossa língua, né, que a gente fala, meu Deus, ou então algo relacionado ao nome de Deus, e a gente está falando o nome de Deus em vão. Então aqui é a gente sempre lembrar que Deus ele é santo, e que nós não podemos adorá-lo de qualquer forma. Que existe ali uma santidade, tanto que quando Jesus vai deixar a oração do Pai Nosso, ele fala, né, santificado seja o teu nome. Então nós não podemos adorar a Deus de qualquer forma. Nós não podemos desrespeitá-lo porque ele é Deus. Outro aspecto é sobre a soberania de Deus. Em Êxodo 20, novamente lá, do 8 a 11, ele fala, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou.
portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Então aqui, o que é que nós temos que olhar para o que Deus está falando aqui nesse momento? Ele está falando, olha, tudo bem que você tem seu trabalho, tudo bem que você tem suas obrigações, que as pessoas que trabalham com você, que as pessoas que estão com vocês têm todas essas coisas, eu entendo isso. Eu sou Deus, eu conheço vocês. No entanto, tem que existir um lugar na sua vida para que eu seja a prioridade. Você não pode se esquecer do seu Deus. Você não pode virar as costas para o seu Deus. A sua vida, ela pode ser corrida do tanto que for, você pode ter as obrigações que você tiver, mas tem que existir um lugar para o Senhor. E aí, novamente, nós temos que perguntar para nós mesmos essa pergunta. Quanto tempo nós temos dedicado ao Senhor? Qual que é o nosso tempo de qualidade com o Senhor? Num devocional, numa oração, na leitura da palavra? Porque isso reflete o caráter de Deus, Ele é soberano. Ele é Deus acima de todas as coisas. E se Ele falar, e se é a ordenança dEle, nós temos que obedecer. Né? E tem que existir um espaço na nossa agenda. Que agenda é essa nossa que está tão corrida que a gente não tem espaço de adorar ao Senhor? Que a gente não tem tempo de vir à igreja, por exemplo. Que a gente não tem tempo de orar mais, ler a Bíblia no íntimo com o Senhor. Como que está a nossa vida de oração? Como está a nossa dedicação? Porque aqui Deus está falando assim, olha, você tem que andar comigo. É nesse mandamento que Deus está ensinando o homem a andar com Ele. Andar com Ele, aprendendo dEle, tendo relacionamento com Ele, porque é assim que a vida dele vai ser bem-sucedida. É assim que ele vai ser feliz, é assim que ele vai ser completo, andando com Deus. Porque qualquer outro homem na face da terra, ou mulher, vai ser incompleto. Vai faltar alguma coisa. Mas Deus não, Deus é perfeito, Deus é soberano. Então Ele está falando, anda comigo, lembre-te de mim, tenha tempo comigo, tenha relacionamento comigo. Porque só assim você vai ser feliz. Só assim você vai ser completo. Como a gente cantou hoje também, né? Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Então é isso mesmo. A gente só pode ser completo, só podemos ser felizes se Jesus for o nosso centro. Se Ele for o motivo da nossa adoração, e aqui vamos recapitular de novo. Se Ele for o nosso único Deus, se Ele for a única coisa que nós adoramos, se Ele for, se nós o adorarmos sabendo que Ele é Espírito, porque Ele é Espírito e importa que nós o adoremos em Espírito e em verdade, se nós tivermos em mente que Deus é santo, e que nós também temos que adorar Ele de maneira a demonstrar que Deus é santo, não podemos adorá-lo de qualquer forma, e se nós andarmos com Ele, se nós tivermos relacionamento com Ele, porque Ele só vai ser soberano na minha e na sua vida se nós andarmos com Deus. Porque se você não tiver relacionamento com Deus, se eu não tiver relacionamento com Deus, na primeira oportunidade que eu tiver, eu saio da igreja. Na primeira oportunidade que eu tiver, eu dou ouvido para a voz do meu coração. E a Bíblia fala que enganoso é o nosso coração. Enganoso é o coração do homem. Então, nós devemos andar com o Senhor. Porque só andando com Ele, só caminhando com Ele é que nós vamos poder ter relacionamento. Né? E nesse ponto, é sempre importante nós lembrarmos dessa situação, porque só assim nós vamos poder adorar a Deus da forma correta. E isso, se vocês tiverem em mente, não é algo que está só para aquele povo lá do Antigo Testamento. São coisas que nós devemos fazer, que a igreja deve fazer, que a igreja deve ter em mente. Porque se esse não for o cerne da igreja do Senhor, do povo que serve ao Senhor, então alguma coisa nós estamos fazendo de errado. Né? Então, a relevância dos 10 mandamentos, elas são muito importantes. Né? São elas que vão nortear o nosso relacionamento com Deus e com as outras pessoas. E aí, que eu falei dos 4 primeiros, né? E aí que entram os 6 últimos. A relação do homem com o homem. Porque Deus, Ele não queria que somente o povo de Israel conhecesse a Ele, que tivesse relacionamento com Ele. Ele queria isso em primeiro lugar. Mas Ele queria também que aquele povo fosse diferente. Que aquele povo tivesse um modo de agir diferente. Aquele povo não podia ser comparado a outro povo, ele tinha que ser propriedade peculiar. E aquilo que é peculiar, ele não pode se parecer com nenhuma outra coisa na face da terra. É isso que significa ser peculiar. É ser exclusivo, é ser diferente.
é ser assim, ó, algo único, que ninguém vai encontrar em outro povo. É por isso que todas as vezes que a gente olha para a Bíblia, para a característica histórica dela, da separação de Deus com o seu povo, claramente a gente vê como que Deus ele é real, como que a forma como ele fala com o seu povo, a forma como ele delimita as nações, é algo extremamente diferente de qualquer outra coisa, de qualquer outro Deus que as pessoas possam ter inventado. Então, ele queria que o povo ele agisse de uma maneira diferente, que ele tivesse um comportamento diferente. E aí, era preciso que o povo expressasse essas características de Deus, que a gente citou nos 4 primeiros mandamentos, para as outras pessoas, para as outras nações. Era importante que o povo fizesse isso. E é importante que nós façamos isso também hoje em dia. Que o nosso amor, o nosso relacionamento vertical com Deus, ele expresse em relação às outras pessoas. Eu preciso expressar o Senhor para as outras pessoas da mesma forma como eu me relaciono com Ele. Então, é porque eu conheço o Senhor que eu posso conhecer o meu irmão. É porque eu amo o Senhor e sou amado por Ele que eu posso amar o meu próximo. Então, tudo isso é reflexo de como está o nosso relacionamento vertical com o Senhor. E aí Deus vai falar, então tá bom, vocês me conhecem, agora vocês vão estender esse relacionamento para as outras pessoas. Porque as outras pessoas precisam saber que eu sou Deus, elas precisam conhecer. E que forma que elas vão conhecer? Através das nossas atitudes, através das nossas ações, né? Então, ó, o primeiro mandamento em relação do homem para com os outros homens é o respeito aos representantes de Deus. Aqui Deus deixa bem claro, ó, lá em Êxodo 20:12, ó, o que ele vai falar? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Então, aqui ele está falando o seguinte, olha, vocês precisam honrar o pai e a mãe de vocês. Porque se vocês não conseguirem honrar o pai e a mãe de vocês, que é quem, digamos, dá o sustento, deu a vida de uma certa forma, então como que vocês vão honrar a Deus? Como que vocês vão se relacionar comigo se vocês não conseguem obedecer a quem vocês estão vendo? Vocês vão obedecer a um Deus e honrar a um Deus que é Espírito? Então aqui Deus está falando o seguinte, olha, é necessário que vocês precisam obedecer às autoridades que eu constituí. De maneira especial, pai e mãe. Né? E aqui, lá na frente, lá no Novo Testamento, nós vamos ver que é toda aquela autoridade que Deus instituiu. Tudo que Deus instituiu, nossos pastores, diáconos, lideranças da igreja, governantes, parlamentares, seja o que for, nós devemos obedecer. Porque se nós não obedecemos a essas autoridades, quem dirá o Senhor? Então isso também expressa o nosso relacionamento com Deus. A forma como nós obedecemos e nos colocamos debaixo da tutela daqueles que Deus instituiu como nossos representantes, como nossos líderes, né, representantes de Deus na terra. E é interessante também que esse é o primeiro mandamento com promessa. Né? Honra teu pai e tua mãe. E aí você terá longevidade de dias. Você será bem-aventurado. Então, é nesse sentido que Deus está falando. Olha, obedecer nunca é caro demais. Servir e honrar nunca é caro demais. Sempre vai ter algo que vai te retribuir. Sempre vai ter algo que vai te dar algo a mais. Algo que você pode aproveitar. Né? O segundo mandamento, que em relação do homem com o homem, está lá em Êxodo, no capítulo 20, versículo 13. Não matarás. Aqui Deus está proibindo claramente o homicídio, né, o assassinato. Olha, não matarás. Por que ele está falando isso? Porque ele já conhecia o coração pecaminoso do homem. E ele sabia que o homem, levado pelos seus desejos, ele é capaz de fazer todo tipo de atrocidade. O homem que é guiado por si mesmo, ele consegue fazer todas as coisas mais horríveis da face da terra. Inclusive tirar a vida de outra pessoa. Só que aqui é interessante a gente lembrar do seguinte, que o apóstolo João, na primeira carta dele, o que ele vai falar lá? 1 João 3, no versículo 15. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Por quê? Porque odiar alguém é matar ele para você. Odiar alguém é tirar aquela pessoa da sua presença. Aquela pessoa morreu para você. Já ouviram essa expressão? Fulano morreu para mim. Eu não quero mais conversar com fulano, não tenho mais relacionamento com fulano, eu não quero mais nenhum tipo de conexão com ele.
Então, nesse ponto, nós também estamos agindo como assassinos. Estamos matando o nosso irmão. Então, é nesse sentido que nós devemos olhar para a nossa vida e olhar para as nossas relações e ver, será que as minhas relações, elas têm expressado a vontade de Deus para a minha vida? Elas têm agradado a Deus, como Martim Lutero vai dizer? Porque se eu odeio meu irmão, se eu sou aquela pessoa que odeia alguém, como que eu posso dizer que eu amo? Porque quem odeia está assassinando alguém, está matando alguém. Então, como que eu posso dizer que eu amo alguém se eu odeio? Então, nós precisamos rever, e isso é só convencimento do Espírito Santo mesmo, gente. Porque a Bíblia vai dizer que nós vamos ter esse tipo de comportamento mesmo. Que nós vamos fazer esse tipo de coisa mesmo. É o que é esperado, porque nós somos pecadores. Só que o Espírito Santo de Deus, ele pode trazer o consolo ao nosso coração, e ele pode trazer clareza para que nós possamos nos livrar desse tipo de coisa. Então nós precisamos, eu tenho um problema com alguém, eu tenho assim alguma dificuldade mesmo, meu coração não rompe em relação àquela pessoa, então nós devemos nos colocar diante do Senhor. Nós devemos nos ajoelhar, nos humilhar, jejuar, orar, para que o nós, ele morra. Porque se eu não consigo perdoar alguém, é porque o meu eu está muito grande. Porque eu não consigo olhar para o que Deus fez comigo. Porque Deus, ele me pegou pecador. Ele me pegou alguém traidor, uma pessoa que tinha abandonado a verdade dele, uma pessoa que comete todo tipo de coisa, e ele me pegou mesmo assim, enviou o seu filho para morrer no meu lugar, que era santo, que era irrepreensível, e ele morreu, ressuscitou por amor de nós, e eu não posso perdoar o meu irmão. E eu odeio as pessoas. Então, que vantagem que eu tenho? Então, é preciso que nós coloquemos o nosso coração diante do Senhor, para que esse tipo de coisa, ele morra dentro de nós. Isso tem que morrer dentro de nós. Esse desejo de justiça própria, de que eu não consigo perdoar. Eu sou muito difícil para perdoar, sou muito rancoroso, eu odeio mesmo. E isso tem que morrer dentro de nós. Porque senão vai ser impossível nós agradarmos o Senhor. Né? E aí, o terceiro vai falar sobre a família. Né? Em Êxodo 20, no capítulo 14. Não adulterarás. Aqui, é só essa frase, não adulterarás. Mas está falando de todo o relacionamento em família. Porque a base do relacionamento em família é o matrimônio. E o matrimônio ele tem que ser extremamente observado. Porque se o matrimônio ele não for observado, se o casamento ele não for observado com cuidado, com singeleza de coração, ele vai destruir toda uma família. Eu, por exemplo, não sou casado, sou jovem, ainda nem namoro. Não sou casado, mas eu sei que se por acaso o relacionamento dos meus pais de alguma forma for afetado, eu vou ser afetado também. E é isso que a gente vê no nosso país. Isso é muito comum. Crianças em orfanatos que ficam a vida inteira sozinhas. Porque foram abandonados. Porque esse mandamento não foi respeitado. Pensa na questão de, se nós fôssemos ser totalmente pessoas assim, pensarmos pelo lado lógico das coisas. Como que essa sociedade não estaria funcionando? Se nós tivéssemos mais pessoas que não foram abandonadas, por exemplo, que tiveram uma família saudável, que cresceram num lar que deu educação, que deu comida, alimento, vestimento. Pense em todo esse panorama da sociedade que estaria totalmente diferente, pela ordenança de um mandamento. De um. Então, esse cuidado ele tem que se estender, porque eu tenho que ter responsabilidade sobre todas as gerações. Né? Igual, por exemplo, um dado é que, isso já foi pesquisado, que pais divorciados vão ter filhos, e esses filhos, na maioria das vezes, são mais propícios a entrarem num relacionamento, se casarem, terem filhos e se divorciarem. Então, por quê? Porque eles crescem vendo o exemplo dos pais. Então foi isso, essa é a minha ideia, é isso que eu conheço. O que eu conheço é o divórcio, o que eu conheço é aquilo que não deu certo. E isso vai passando de geração em geração. Então é extremamente importante que a igreja do Senhor, ela observe esse mandamento. Ela não pode ser irresponsável para com a sociedade, porque isso tem relação com outras famílias também. Não é só a minha família. É a família que Deus instituiu e que Ele falou, olha, ela tem que ser preservada. Porque se ela não for preservada, a sociedade vai padecer. Né? Então aqui, e aí nesse ponto é importante a gente lembrar que nesses 3 primeiros mandamentos em que Deus fala a respeito da relação do homem para com outros homens,
ele está falando primeiro para os que são da nossa casa. Primeiro para os que estão perto de nós, né? Então é muito importante. Às vezes a gente pensa nisso de uma forma muito extensa, né? De uma forma muito ampla. Eu tenho que amar todas as pessoas. Sim, talvez você consiga mesmo amar todas as pessoas pedindo muito amor ao Senhor. Mas comece pelos da sua casa. Comece pelos da sua família. Amando aquele seu parente chato que às vezes te tira a paciência. Amando as pessoas que às vezes é muito difícil de amar. Seus amigos mais próximos. É aí que você tem que começar. Porque se eu não consigo amar quem está perto de mim, imagine quem está longe. Então, esse respeito também, né? Se eu não consigo respeitar quem está perto de mim, quem eu conheço, como que eu vou respeitar, por exemplo, um presidente? Ou um governador, que é uma pessoa que eu não tenho relacionamento nenhum. Vocês entendem isso? Então, primeiro, nós temos que trabalhar com os nossos relacionamentos mais íntimos. É isso que Deus está falando. Olha, trate daquilo que está perto de você. Trate dos seus relacionamentos familiares, dos seus relacionamentos próximos ali, dos seus amigos, dos seus conhecidos. Porque só assim você vai conseguir amar, respeitar numa dimensão maior. Só se você souber o que é isso no íntimo, com as pessoas que estão perto de você. Né? O quarto, de relação do homem para com outros homens, está lá em Êxodo 20, no versículo 15. Não furtarás. Né? Esse daqui a gente tem muita essa questão em relação a roubo mesmo, né? Pegar algo que é de alguém. Por exemplo, eu vejo aqui esse tripé que está segurando o celular, eu vou lá e pego ele e levo para minha casa. Roubei. Nesse sentido, talvez aqui nenhum de vocês tenham feito isso alguma vez na vida. Pego alguma coisa de alguém. Só que isso também, a gente tem que fazer um paralelo, que esse desejo, essa questão de roubar do outro, é também quando eu tiro o direito de alguém. Quando eu engano alguém. Quando eu minto, eu estou roubando. Por que tem aquele ditado, né? Uma vez eu fui levado a pensar, quem mente, rouba. Se você mente, você rouba. Minha mãe sempre falava isso para mim, quando eu era criança. Rouba o quê? A consciência da outra pessoa. Você rouba aquilo que é mais importante para a outra pessoa, que é a consciência dela. Porque você está enganando a outra pessoa. Então, nós temos que ampliar isso para todos os nossos relacionamentos. Eu tenho sido justo, vamos supor, eu sou um patrão, eu tenho sido justo com os meus funcionários? Isso é roubo. Meu patrão está ali atrás, meu Deus. Eu tenho sido justo com as pessoas que me são queridas? Eu tenho dado a elas aquilo que elas merecem ou eu tenho enganado elas um pouco? Então, isso também é roubar. Né? Então, às vezes a gente coloca esses mandamentos como algo tão difícil, né? Como algo tão amplo, mas nas coisas mais simples do nosso dia a dia, eles são revelados. E eles podem sim nos fazer ter um relacionamento diferente com Deus e com as pessoas. Eles são poderosos porque eles são palavras de Deus. Né? E a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz e ela transforma. Então, assim, numa simples ordenança, eu sendo justo em algum ponto, eu obedecendo isso aqui, eu seguindo isso aqui, eu consigo transformar a minha vida e a vida das outras pessoas que estão perto de mim, através da palavra do Senhor, logicamente. Aqui, ó, o quinto é sobre a justiça de Deus. Está lá em Êxodo 20, no versículo 16. Olha o que ele está falando. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então aqui ele está indo justamente de encontro à justiça mesmo. A questão de você enganar alguém, de você não ser justo. Às vezes chamado para dar um parecer, para contribuir em alguma causa, você foi lá e levado por favoritismo, você favoreceu alguém, deixou alguém prejudicado. Então tudo isso tem que expressar. Nós temos que ser um povo extremamente justo. Não por nós mesmos. Porque justiça mesmo, a justiça humana, ela só provoca terror. Mas a justiça de Deus. Então é preciso nós nos colocarmos diante do Senhor, né? E para que a nossa vida, ela expresse essa justiça, né? Ela expresse esse conhecimento de quem é Deus. Aqui o texto que ele deixa para a gente é Provérbios, no capítulo 6, do 16 ao 19. Há 6 coisas que o Senhor odeia, ou melhor, 7 coisas que ele considera detestáveis.
Aqui quem está falando é o escritor de Provérbios, ele está falando assim, olha, Deus não suporta essas coisas. Quais são? Olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que matam o inocente, coração que trama a maldade, pés que se apressam em fazer o mal, testemunha falsa que diz mentiras, e aquele que semeia desentendimento entre os irmãos. Então, entre as coisas que o Senhor abomina, que Ele não suporta, está um desses mandamentos. Então, nós temos que ter muito cuidado para nós não sermos pessoas injustas, levadas assim, ó, a dar falso testemunho, a mentir, a enganar os outros, porque isso só leva à destruição, e é algo que o Senhor abomina, que Ele não consegue conviver com isso, né, que Ele vai afastar dele no último dia. E o sexto, né, e último, que está lá em Êxodo 20, 17, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Aqui é interessante a gente pensar o seguinte, que esse pecado da cobiça, de querer o que é do outro, ele, na verdade, dá origem a todos os outros pecados da nossa vida. Se não todos, a maioria deles. Por quê? Porque é justamente por eu desejar demais algo sem controle, porque a cobiça é esse desejo incontrolado. Esse desejo que eu não consigo conter dentro de mim. Esse desejo que me leva a tomar atitudes extremamente contrárias à vontade de Deus. Então é justamente esse desejo que vai me destruir. Então a cobiça, se nós formos pensar, ela leva ao assassinato. A cobiça, ela leva ao desrespeito. A cobiça, ela leva à mentira. A tudo isso. E foi justamente esse pecado que teve grande parte no pecado de Adão e Eva, por exemplo. Foi ele que teve grande parte ali. Porque foi justamente a cobiça por algo que não era deles que os levou a pecar. Né? A desobediência foi o que culminou ali também. Mas esse desejo de ter algo que não era seu é o que fez com que eles pecassem. Então, é necessário que nós olhemos para a nossa vida e apliquemos isso de forma prática. Por quê? Porque, às vezes, a gente está tão distante dessas coisas, né? A gente fala assim, os 10 mandamentos são um trem tão maçante, mas ele pode... mas se a gente se atentar, ele está presente em muitas coisas na nossa vida, que às vezes a gente não percebe. E se nós queremos agradar a Deus de forma correta, nós precisamos obedecê-lo. E basicamente, obedecê-lo da forma como a Bíblia fala. Né? E aí, essa última parte é um convite a nós pensarmos em relação a como Jesus ele lidou com os 10 mandamentos. Né? Como Jesus ele tratou esses 10 mandamentos. Em Mateus 5,17, Jesus vai falar o seguinte, ó, não pensem que eu vim para abolir a lei de Moisés, ou os escritos dos profetas, vim cumpri-los. Então, Jesus ele não veio para revogar a lei. Na verdade, ele veio para ampliar ela e dar um sentido diferente a cada um desses mandamentos. Em que sentido que eu estou falando isso? No sentido de que não é só aquelas ações, praticar aquilo puramente que vai me fazer desobedecer esses mandamentos. Mas os desejos do meu coração, aquilo que está dentro de mim, aquilo que muitas vezes está no meu íntimo, os motivos do meu coração que às vezes eu me deixo levar por eles. É isso que ele vai falar. Tanto que vários mandamentos ele altera. Ele fala, ó, por exemplo, olha, eu te digo, não adulterarás, mas se você olhar para alguma mulher com desejo malicioso, você já adulterou com ela. Então ele está falando, olha, não é só praticar. Isso está muito ligado ao que está no seu íntimo, ao que está no seu coração. Tanto que uma coisa que ele condena em relação aos fariseus, quando ele está aqui na terra, é justamente o legalismo, que era a lei sem o coração. Era cumprir algo por cumprir, fazer por fazer. E muitas vezes os fariseus, que eram tão legalistas e falavam para o povo, ó, vocês têm que fazer isso, isso e isso, eram justamente os que não obedeciam nada daquilo. Né? Tanto que Jesus fala lá em Lucas 11:46, mas ele respondeu, ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem com dedos tocais. Então o que Deus está condenando aqui, o que Jesus está condenando aqui é justamente o legalismo. É justamente eu falar, olha, você não pode fazer isso, isso e isso.
E aí a pessoa vai lá e não faz isso, isso e isso, mas a vida dela não muda. E por que que não muda? Porque ela não trouxe isso para dentro do coração dela. Vocês entendem isso? Porque ela não conseguiu enxergar que as intenções dela, que os desejos íntimos do coração dela podem sim desobedecer a Deus. Então, é necessário que a igreja ela se coloque de forma a ouvir o Senhor e de forma a ver que nas coisas mais simples do nosso dia a dia, às vezes nós estamos desobedecendo o Senhor. E se nós desobedecemos Ele, viver uma vida que não agrada a Deus é muito terrível. É muito triste. Viver uma vida que não agrada ao Senhor, que deixa Ele triste, que deixa que nos afasta dEle, né? Então, é necessário que nós olhemos para isso de forma prática, como Jesus olhou. Como Jesus falou, olha, não é só não matar, é desejar o mal, é você pecar dentro do seu coração, nas suas intenções, porque Deus conhece as nossas intenções. E para concluir, gente, Deus ele instituiu cada um desses mandamentos de forma pessoal, de forma individual para mim e para você. Um detalhe importante é que em todo o livro de Êxodo, ele vai falar do povo como vós. Vós sois o meu povo, vós tendes de fazer isso, vós aquilo, falar como vós. Mas quando ele vai falar de cada um desses mandamentos, ele usa o tu. Ele usa algo extremamente pessoal, algo direcionado para você, para mim. Então, que nós venhamos observar isso nas nossas vidas, esses 10 mandamentos. E a resposta para a pergunta do início da lição é que eles têm sim relevância. Eles têm relevância para a nossa vida hoje. Porque obedecendo esses mandamentos, seguindo eles, observando eles, né? Porque a Bíblia fala observar, é que nós vamos ter uma vida que agrada a Deus, uma vida que realmente consegue demonstrar quem Deus é, que nos dá relacionamento íntimo com Ele, da forma vertical, mas que também mostra para os outros quem Deus é. Mostra para os outros a relação do nosso sentimento para com Deus. Mostra a sinceridade desse amor de Deus para conosco. Então, às vezes, isso a gente pode até olhar para a nossa questão missionária. Quantas vezes nós não podemos fazer missões simplesmente seguindo os mandamentos do Senhor? Expressando quem Deus é através das nossas atitudes. Vocês já viram esse tipo de pessoa que às vezes a gente nunca falou de Jesus para elas, ou nunca comentou a respeito, mas elas falam, nossa, mas tem algo diferente em você. Você é uma pessoa assim tão, que sabe lidar tão bem com tais questões, ou que faz tal coisa de uma maneira tão correta, e é aquilo que vai despertar o interesse. Mas por que isso? Porque nós somos bons? Não. Mas porque nós temos relacionamento íntimo com Deus. Porque nós obedecemos o Senhor. E quando nós obedecemos o Senhor, nós conseguimos passar essa obediência para as pessoas. E conseguimos mostrar para elas que vale a pena servir a Deus. Vale a pena ser fiel a Ele. Então, às vezes a gente fica muito preocupado, né? Em relação Senhor, quantas pessoas eu estou ganhando para Jesus nesse ano? É importante pregar? Sim. É importante anunciar o Evangelho para quem você conhece, para os seus amigos. Você falar, olha, Jesus te ama, Ele quer te salvar. É muito importante. Mas é importante também que às vezes você não vai ter essa oportunidade. Mas você pode demonstrar o Senhor através da obediência que você tem para com Ele. E isso é uma coisa que às vezes a gente não vai poder mensurar. Porque não são todas as pessoas que a gente vai ter oportunidade de falar claramente. Mas eu tenho certeza que às vezes uma pessoa ela te conheceu ali num momento simples. No momento que você precisava resolver um problema e foi a solução daquele problema, e ela vai começar a ter assim, um sentimento de curiosidade a respeito. Mas o que é que tem na vida dele que faz tanta diferença, que tem tanta relevância? E assim também nós podemos anunciar a Deus às pessoas, né? Então, como que nós temos reagido aos mandamentos de Deus? É uma pergunta para ficar no nosso coração aí para essa semana. Como que nós temos reagido? É com peso no coração? É pensando assim, isso é muito difícil de cumprir, eu não dou conta. Isso aí não é para mim. Está falando lá não matar, eu nunca matei ninguém. Não, isso aí está falando de não roubar, eu nunca roubei ninguém. Nunca peguei nada que não era meu. Como que nós estamos, qual que está sendo a nossa resposta em relação aos 10 mandamentos? Eles estão tendo relevância na nossa vida? Será que a nossa forma de amar ao próximo tem evidenciado o nosso amor por Deus? Porque essa é uma pergunta importante de fazer. Porque senão Deus não tinha organizado os mandamentos assim. Ele não tinha feito essa conexão vertical e horizontal. Então, vamos nos perguntar, fazer essas perguntas para nós mesmos. Como que eu enxergo esses 10 mandamentos na minha vida, de forma prática?
Como que eu tenho enxergado o não matar, o não roubar, o não adulterar? Como que eu tenho trazido isso para o meu dia a dia? E como que isso tem expressado o amor de Deus para as outras pessoas? São perguntas que nós temos que fazer. Então vamos orar? Vamos orar para que Deus nos dê clareza e revelação a respeito disso, para que no nosso dia a dia Deus venha conversar conosco, o Espírito Santo venha mover o nosso coração em direção a obedecê-lo de forma correta, de forma a reconhecer a sua santidade, de forma a honrá-lo, de forma a respeitá-lo. Amém? Maravilhoso Deus, eterno Pai, esta é a tua palavra, Senhor. Senhor, essa é a tua palavra e nós queremos ouvir e ter revelação a respeito dela, Senhor. Senhor, que o Senhor venha, Senhor, continuar essa obra, Senhor, que o Senhor já começou nos nossos corações, nos dando entendimento, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor quer falar, Senhor. Dá-nos sabedoria, Senhor, para te obedecer, ó Pai. Senhor, nós sabemos, ó Pai, que é o Senhor, ó Pai, que opera em nós tanto querer quanto efetuar. Senhor, por isso que nós te oramos neste momento, Senhor. Venha, Senhor, ao nosso encontro, Senhor, nos ensinando a te obedecer, nos ensinando a ter relacionamento contigo, relacionamento íntimo, relacionamento secreto com o Senhor, ó Pai, para que isso, Senhor, corra de encontro ao meu irmão, à minha irmã, Senhor, a todas as pessoas que estão à minha volta. Senhor, não nos faz ignorar a tua palavra, Senhor, porque se o Senhor disse, se o Senhor falou, ó Pai, é ordenança, Senhor, e não muda, Senhor, porque a tua palavra, ela não volta, Senhor, ela não é revogada, Senhor. Por isso, essa é a nossa oração nessa manhã, que o Senhor continue a falar conosco, nos ensinando a te obedecer em amor, ó Pai, não como algo pesado, Senhor, não como algo, Senhor, difícil de fazer, não como algo, ó Deus, que está muito distante de nós, ou como uma mera obrigação, como um legalismo do nosso dia, do nosso dia a dia, mas como algo, Senhor, especial, algo que nos faz propriedade peculiar do Senhor, algo que nos faz um povo diferente, que tem amor para dar, ó Pai, que tem, Senhor, como conquistar os outros, ó Pai, através do relacionamento que tem com o seu Deus, que é único, verdadeiro, Senhor, e jamais, ó Pai, mudará. Senhor, essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.